Bom, uma vez que o plano é contratado pela instituição escolar, ela pode conferir aqui na área de meus dados o plano que ela adquiriu. No caso desse cliente de teste aqui, ele teria adquirido um plano anual de 1.056 créditos, tá? Então aqui ele consegue ver o valor pago pelo crédito, né? E conferir sempre o plano, caso ele tenha esquecido. Além disso, aqui na distribuição dos créditos, ele consegue saber qual foi o plano contratado e quantos créditos ele ainda tem disponível. Primeira coisa que a escola precisa fazer é fazer o cadastro dos seus professores, das suas turmas e dos seus alunos. Então, primeiro é cadastrar o professor. No caso aqui, para fazer o cadastro do professor, vai precisar do e-mail, do CPF, do telefone e da formação do professor. Eu vou preencher aqui rapidinho. Uma vez que todos os dados do professor já está preenchido, é só clicar em cadastrar. O professor já foi cadastrado. Esse professor ele vai receber um código no e-mail dele para fazer a validação do cadastro dele. Então, ele vai receber uma senha temporária no e-mail que foi cadastrado e por meio aí ele vai fazer o acesso como professor dessa forma. Bom, para o professor logar, ele vai precisar entrar aqui no painel principal, vir na aba professor, vai colocar o CPF dele, que é a escola cadastrada, e ele vai colocar também a senha temporária que ele recebeu, que vai ser mais ou menos nesse formato. E aí, quando ele tentar entrar, ele vai pedir para trocar a senha. E aí, ele vai trocar para a senha pessoal dele mesmo, né? Então, o professor ele vai validar o cadastro dele, aí agora sim ele vai conseguir logar com a senha correta, que é com a senha que ele mesmo criou, né? Então, ele vai colocar lá o CPF dele e vai acessar a plataforma, que por enquanto, né, a professora Nádia aqui, que foi cadastrada pela escola, ela ainda não tem nenhuma redação, mas aí ela já vai ter o perfil dela aqui, onde ela vai poder fazer o envio das redações, né? Então, vai vir aqui a redação, ela vai ter a parte de envio das redações, ela vai ter o contato com os alunos, né? Se os alunos enviarem redações, ela vai ter aqui as redações que ela precisa corrigir, enfim, aqui é um outro perfil, mas mais para a escola entender como que é feito esse processo. Então, voltando aqui no perfil da escola, né, o que que vai mudar? Como que a escola vai saber se o professor já fez o cadastro? Eu vou atualizar a página, vocês vão ver que esse ícone vai sumir. Porque o que pode acontecer? O professor ele pode acabar passando o e-mail errado para a escola, e aí, se ele não receber esse e-mail, a escola pode vir aqui, ela pode editar o e-mail e depois clicar aqui, e aí a senha é reenviada novamente para o professor. Mas nesse caso aqui, quando ele fez o cadastro, e eu atualizo a página, como eu estou fazendo agora, vai sumir esse ícone, então significa que o professor já fez a validação do cadastro na plataforma. Então, uma vez que o professor fez a validação, está tudo certo, a escola pode criar as turmas, né? Então, vou cadastrar aqui uma turma, né? Então, por exemplo, primeiro C, administração. Primeiro A, por exemplo, administração, enfim, o nome da turma. O professor, que eu vou ter, pode ser um ou mais professores. O curso, né? Se é um curso de ensino médio integrado, qual ano que o aluno está. E aí, aqui o fim do ano letivo, né? Até quando que ele vai poder utilizar, a escola também pode trocar. Então, estou aqui adicionando a turma. Então, a turma, como que acontece nesse processo? Aqui vai ter um código onde a instituição vai só passar esse código para os alunos. E aí os próprios alunos, eles vão se cadastrando na plataforma com esse código aqui. Então, a escola não precisaria cadastrar os alunos um a um, né? Nesse caso, uma vez que ela já tem as turmas, é só ela divulgar para os alunos do primeiro A, por exemplo, que o código do primeiro A é esse. Então, quando o aluno ele for se cadastrar na plataforma, ele vai colocar esse código. Vou fazer um exemplo só para a instituição entender como funciona esse processo.
Então, aqui o aluno vai estar na tela inicial, então ele vai vir na opção "Sou aluno", então ele vai precisar fazer um cadastro, então ele vem na opção aqui "Cadastre-se", né, então ele vai digitar, o e-mail dele. Então, vou colocar aqui o e-mail do aluno. O aluno vai receber um código de validação para entender se esse e-mail ele é correto. Ele vai colocar o código de verificação aqui, e aí após validar, ele vai finalizar o cadastro. E aí ele vai colocar o nome dele aqui. E é nesse momento que ele vai colocar o código da turma, porque ele possui um código de turma. Então, aquele código que a instituição passou para ele, ele vai colocar aqui. Então, eu vou colocar o código do aluno. Aí aqui ele vai colocar a data de nascimento dele, a senha, vai ler os termos, né? Ficar aqui ciente, vai para a próxima etapa. E aí ele já finaliza o cadastro do aluno, tá? Então, uma vez que o aluno já finalizou o cadastro, aqui para a instituição escolar, em alunos, já vai aparecer esse aluno cadastrado. Então, a Adriana, né, que se cadastrou com esse código, ela pertence à turma do primeiro A. Uma outra opção também é que se esse aluno ele já estiver cadastrado no CRIA, né, ele já tem um cadastro, ele também pode adicionar esse código. Então, aqui eu estou cadastrada com uma outra aluna, com a Karen, então vamos supor que ela já tem o cadastro do CRIA, ela já utiliza o CRIA por conta própria e a escola dela contratou o plano. Então, ela não precisa fazer um novo cadastro, ela pode usar esse mesmo acesso dela e aqui na área de meus dados, ela tem a opção, ó, de inserir um código de convite da turma. Então, aqui ela vai colocar aquele mesmo código e a partir desse momento ele já fica vinculado a essa instituição, tá? Então, ela era uma aluna independente, né, que nós chamamos de independente na plataforma, e a partir desse momento, né, ela passa a ser um aluno vinculado à instituição escolar, né? Então já aparece aqui quem é a professora dela e aparece a escola. Então ela deixa de ser uma aluna independente e passa a ser uma aluna dessa instituição. Sendo assim, essa é a forma mais comum, né, dos alunos se cadastrarem à instituição pelo código. Então, aqui, se eu atualizar essa instituição, já vai ter 2 alunos, né, então vai ter os alunos da mesma turma. A instituição, ela pode também cadastrar os alunos, então ela pode fazer o cadastro em lote, né, fazer a importação de vários alunos. Então, ela pode fazer o download de uma tabela aqui, né? Então, essa planilha é a planilha modelo, onde a instituição vai poder cadastrar vários alunos ao mesmo tempo, né? Então, ela só precisa aqui inserir o nome dos alunos, a data de nascimento e o e-mail, né, desses alunos. E aí também, o cadastro e o formato estando tudo de acordo, aí ela consegue fazer a submissão de vários alunos ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui um exemplo também para a instituição entender como que é feito esse processo. Então, aqui é um exemplo da planilha, né, de como que fica. No caso, eu vou cadastrar 2 alunos, mas aqui a escola pode já cadastrar, por exemplo, 40 alunos de uma vez, se ela tiver aqui a lista dos 40 alunos. Então, eu vou salvar essas informações. Uma vez que eu já tenho a planilha, agora eu vou importar esses alunos. Eu já tenho a planilha salva, então eu vou vir na opção carregar documento, né? Então eu tenho essa planilha aqui, que eu vou fazer o carregamento dele na plataforma. Vou dizer a que turma que ele pertence, pode ser essa, ou eu posso colocar em outra turma, né? Por exemplo. Eu vou colocar nessa mesma que já está cadastrada e vou fazer a importação desses alunos. Então, a importação, como vocês viram, é feita de forma bem rápida, né? Só que o calendário aqui fica verde até que os alunos façam a validação. Essa validação é da mesma forma que é feito com os professores, tá? Então, esses alunos, eles vão receber um e-mail com uma senha temporária, aí eles vão fazer o login, eles não vão se cadastrar mais na plataforma.
Eles só vão fazer o login com a senha temporária que chegou e vão só fazer a troca de senha. Então, a instituição precisa primeiro fazer esses passos, né, para que tanto os professores quanto os alunos eles passem a ter acesso à plataforma. E uma vez que esses passos foram cumpridos, aí agora o professor ele já pode começar a interação dele na plataforma. Além disso, né, depois de cadastrar os alunos, uma outra opção que a escola tem é deixar esses créditos livres e os alunos vão escrevendo conforme eles vão utilizando do crédito da escola, né, diretamente, ou a outra opção é a escola limitar a quantidade de correção para essas turmas. Ah, então eu quero, né, que essa turma ela faça 2 correções por mês, ou 3 correções por mês, 4. Então, o que ela definir aqui vai ficar bloqueado para esses alunos, né. Então, na verdade, definir o uso de créditos, lembrando que cada redação gasta 2 créditos. Então, se eu estou liberando 4 créditos para esse aluno, significa que ele vai poder fazer 2 redações por mês. Tá, então isso aqui também é um ponto importante, a instituição ela pode deixar livre, se ela não colocar esse limite, o aluno ele vai corrigir redações à vontade, para eles treinarem para o vestibular, então eles conseguem ir treinando. Agora se a instituição preferir limitar, ela pode vir aqui limitar, depois aumentar ou diminuir conforme ela quiser. Então aqui eu estou trocando para 6 agora, então nesse caso, o aluno ele conseguiria enviar 3 redações. Tá, então essa também é uma informação importante para a instituição ter um maior controle dos seus créditos. E aí o aluno ele vai utilizando deles de forma limitada ou livre, se a escola não quiser colocar um limite. Tá, então funciona assim essa parte inicial. Aí, entre outras coisas, aqui a escola ela vai ter acesso a todas as redações que forem corrigidas pelos seus professores, vai ter análises gráficas, consegue inserir materiais e trilhas de estudos, né, para os seus alunos. Então, se ela quiser colocar apostilas, né, quiser colocar algum conteúdo para os alunos estudarem, ela também pode inserir aqui na área de trilhas de estudos. Então, essa é a opção principal. Aqui no painel, ela também vai ter no controle geral da quantidade de turmas, professores, redações que já foram escritas pela unidade. Pode fazer isso também escolhendo as turmas. Aqui ela vai ter a visualização gráfica também do desempenho. Então, essas são as funcionalidades básicas, né, aqui da instituição da escola, né. Além disso, vai ter o painel do professor e o aluno também tem acesso às suas correções.